Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Rafael Said, sou do curso de Agronomia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e faço parte do grupo PET Mata Atlântica. E hoje eu abordarei um pouco da dinâmica da água na Mata Atlântica e sua importância. Esse vídeo eu dividi de três maneiras. Inicialmente farei toda uma caracterização da Mata Atlântica, alguns parâmetros que são essenciais para poder compreender melhor esse ciclo. Em seguida, farei toda uma descrição e caracterização do ciclo hidrológico, como é que funciona, como se dá a formação de chuvas e nuvens, como se dá o processo de evaporação e, por fim, irei enfatizar a importância do mesmo. Apenas com a visualização do meu tema, é altamente perceptível que o foco principal do vídeo será a água. Sabemos que é um elemento extremamente essencial para a vida humana, atua em diversas reações metabólicas em nosso corpo. Não é à toa que o mesmo é constituído de 70% de água. Alguns autores afirmam que o nosso planeta deveria ser nomeado de planeta Água e não planeta Terra, pelo simples fato de 75% ser composto por água. Mas lembrando que desses 75%, boa parte formada por água salobra ou água salgada, que gira em torno mais ou menos aí de 97% dos 75% que eu citei anteriormente. Essa água salgada não é apropriada para o consumo humano e nem para práticas agricultáveis. E os demais 3% é constituído de água potável, portanto, essa é que podemos utilizar. Vamos abrir aqui um parêntese rapidamente. Dentro desses 3%, essa água é encontrada em rios, é encontrada em lagos. Infelizmente, boa parte é localizada em geleiras, o qual é uma fonte indisponível para nós. Outra pequena parte dessa água potável, menos até de 1%, é encontrado em vapor d'água. Por mais pequeno que o pareça essa porcentagem, não devemos desmerecer, pois é essencial para que ocorra um fenômeno natural denominado de efeito estufa. Esse vapor d'água, assim como o gás carbônico, consegue aprisionar radiações solares e emitir calor, conseguindo, portanto, elevar a temperatura ambiental. Uma curiosidade: caso não existisse o efeito estufa na Terra, a sua temperatura média seria em torno de menos 15 graus Celsius, ou seja, não existiria vida. Mas com esse fenômeno é possível elevar essa temperatura média para em torno dos 18 graus Celsius, permitindo-se então a vida. A Mata Atlântica é um bioma que existe há muito tempo, bem antes do descobrimento do Brasil. Porém, só foi considerado como patrimônio nacional em 1988 pela Constituição Federal. E então foi possível adotar leis e medidas conservacionistas nela. A Mata Atlântica, como vários autores afirmam, não deveria ser classificado como um bioma, e sim um domínio com biomas fragmentados. Isso se deve ao fato da sua alta extensão territorial no Brasil, indo desde o Rio Grande do Norte e se expandindo durante todo o litoral brasileiro até o Rio Grande do Sul. Entretanto, não é uma floresta contínua, mas uma floresta fragmentada. Por isso que alguns autores enfatizam que deveria ser chamada de domínio Mata Atlântica com biomas fragmentados. Para se ter uma noção, é formado por diversas florestas, como a exemplo, floresta umbrófila densa, floresta umbrófila mista, que é também conhecido por nós de mata de araucárias, floresta umbrófila aberta e entre outras florestas. Outro fator importante que será primordial quando realizarmos a caracterização do ciclo hidrológico é o abastecimento das bacias hidrográficas. Dentro das 9 maiores bacias, a Mata Atlântica consegue abastecer 7 delas. A exemplo, a Bacia do Uruguai, a Bacia do Rio São Francisco, a Bacia do Panamá e entre outras bacias. Uma curiosidade que era para ter citado anteriormente é a origem do seu nome, que se deu devido à proximidade ao Oceano Atlântico, por isso foi nomeado Mata Atlântica. E iremos verificar posteriormente que essa proximidade tem um fator de extrema magnitude para o ciclo hidrológico.
Outro aspecto interessante a ser abordado é a ocupação antrópica. Para se ter uma ideia, de toda a nossa população em torno de 210 milhões de pessoas, cerca de 150 milhões de pessoas habitam nela, ou seja, representando 70% de toda a nossa população. Portanto, será que esse ciclo hidrológico não influi nas comunidades próximas ou até mesmo em suas atividades econômicas? Outro fator preponderante quando se remete à Mata Atlântica é a sua diversidade tanto de fauna quanto de flora, sendo uma característica inerente a este bioma. Alguns dados que irei explicitar demonstram esse caráter diverso. Na fauna, existe uma complexidade de espécies animais, podendo ser encontradas cerca de 850 espécies de aves, 370 de anfíbios, 350 de peixes, 200 de répteis e 270 espécies de mamíferos. Agora, na diversidade de flora, é ainda mais extraordinário, e essa sim irá impactar muito no ciclo. Atualmente possui cerca de 20 mil espécies de vegetais, sendo que 8 mil espécies são endêmicas, ou seja, uma espécie para ser classificada como endêmica significa que só existe apenas naquele habitat. Portanto, na Mata Atlântica possui uma alta diversidade de espécies que serão encontradas apenas na Mata Atlântica. Em nenhum outro local ela poderá ser encontrada. Para enfatizar ainda mais essa diversidade florística, na América do Norte possui cerca de 17 mil espécies vegetais e na Europa possui 12,5 mil espécies vegetais. Portanto, esse bioma consegue ser superior tanto à América do Norte quanto à Europa, ressaltando que é um bioma que está localizado em apenas 15% de todo o território brasileiro. A partir desses dados, podemos perceber a alta complexidade desse ecossistema. Diante de todas as considerações feitas, a Mata Atlântica é considerada hoje como hotspot. Mas o que seria hotspot? Um bioma considerado hotspot é devido ao fato dele obter uma alta diversidade de plantas e animais e, ao mesmo tempo, infelizmente, está ameaçado de extinção. Salientando ainda mais a gravidade desse problema, desde a época do descobrimento do Brasil até os dias atuais, a Mata Atlântica dispõe em torno de 29% da sua vegetação original. Em outras palavras, foi devastada cerca de 70% de sua vegetação através de atividades antrópicas. Agora iremos destacar algumas relevâncias do clima, da vegetação e do solo, para em seguida reunirmos os parâmetros que serão essenciais para a dinâmica do ciclo. O clima da Mata Atlântica é descrito como tropical, isto é, possui atributos de ser quente e úmido. E após a descrição do ciclo hidrológico, entenderemos o porquê dele possuir tais atributos. Gira em torno de uma temperatura média de 22 graus Celsius e apresenta elevadas precipitações volumétricas, ou popularmente conhecido como chuvas, demonstrado aí mais ou menos 2.500 milímetros por ano. A sua vegetação, como já sabemos, e pelas descrições já ditas, possui uma floresta classificada como densa. Mas o que seria uma floresta densa? Ou melhor, o que é densidade? Densidade é a relação de massa por volume de qualquer elemento que esteja analisando. Nesse meu caso, a massa seria a biomassa das plantas e o volume seria o espaço tridimensional que as mesmas se encontram. Vamos realizar uma comparação rápida. Uma floresta com alta densidade e uma floresta com baixa densidade. Imagine uma com cerca de 100 indivíduos vegetais e a outra com 10 indivíduos vegetais. Obviamente, a floresta com 100 indivíduos é designada com maior densidade, ou seja, no mesmo volume de espaço eu possuo maior biomassa vegetal, e é um fator primordial que afetará no ciclo. E por fim, o solo da Mata Atlântica. Se fizermos uma retrospectiva, ela atende 7 das 9 maiores bacias hidrográficas. Então não é duvidoso afirmar que esse solo possui uma alta infiltração.
Agora, o porquê que possui essa característica? Devido a uma elevada concentração de matéria orgânica. A mesma possui, como já sabemos, propriedades físicas, químicas e biológicas. Uma das propriedades físicas é a capacidade de ser um agente cimentante. Consegue, de forma de pincelamento, formar agregados com as partículas do solo, sendo elas areia, silt e argila. Com isso, gera uma maior porosidade e, consequentemente, uma redução na sua densidade, permitindo assim que toda a água que alcance o solo consiga infiltrar ao longo de todo o seu perfil, chegando ao lençol freático ou água subterrânea, encaminhando para os rios próximos que irão drenar para as bacias. Uma curiosidade sobre esses solos é a sua baixa fertilidade. É até esquisito afirmar isso diante de toda a riqueza de espécies. Isso se deve ao fato da alta ciclagem de nutrientes, ou seja, os processos de decomposição e mineralização ocorrem em altíssima velocidade. Finalizando essa primeira etapa do vídeo, vamos destacar quais foram os parâmetros primordiais para a compreensão do ciclo hidrológico. Citei ao longo do vídeo sobre a proximidade com o Oceano Atlântico. Também citei o alto número de espécies vegetais encontradas no meio ou a densidade da floresta. Outra característica também que eu acabei não citando foi o relevo. Esse relevo possui bastante morros em sua constituição, o qual irá influenciar na dinâmica das chuvas. Portanto, esses parâmetros, proximidade com o Oceano Atlântico, relevo e densidade das florestas, será essencial na abordagem sobre o ciclo hidrológico. Nessa segunda etapa, irei descrever e caracterizar todo o ciclo hidrológico na Mata Atlântica e a dinâmica da água nela. Inicialmente, iremos elencar todos os componentes e principais do ciclo hidrológico. Temos a evaporação, a transpiração, as chuvas, a infiltração e, por fim, o escoamento superficial, não apenas ao longo do solo e também ao longo do tronco. Existem também alguns fatores secundários, como a interceptação pelo dossel das árvores e as radiações solares que influem significativamente no ciclo. Primeiramente, vamos entender sobre evaporação e a dinâmica do vapor d'água. Nós entendemos que a evaporação é basicamente a passagem da água no estado líquido para o estado gasoso. Iremos detalhar um pouco mais. Imaginemos radiações solares incidindo sobre o Oceano Atlântico. Após a sua incidência, a radiações irá transferir calor para a água, que a mesma irá ser aquecida. Ocorrerá agitações das partículas e, por fim, transformar em vapor, caracterizando assim como uma transformação física, pois a água que foi passada para o estado gasoso, a mesma pode retornar para o estado original. Caso fosse uma transformação química, a exemplo da queima do papel, um papel ser queimado e transformar em cinza, o mesmo não consegue retornar ao seu estado original, devido ser classificado como uma transformação química. Concluindo, esse vapor que foi formado, ele pode retornar para sua forma líquida. E que de forma seria essa? Em precipitações volumétricas ou chuvas. Após a emissão do vapor na atmosfera, o mesmo encontra-se relativamente quente, após o mesmo ter sido aquecido pelas radiações solares, como foi mencionado. Portanto, suas moléculas estão muito agitadas e dispersas, e com isso consegue ascender ao longo da altitude. Pelo fato da sua densidade ser inferior aos vapores que estão em maiores altitudes, os quais são mais frios, sendo assim mais densos, e iremos abrir um parâmetro agora em relação ao que foi dito. Imaginemos duas massas de vapor, uma quente e outra fria. Considerando que ambas possuem a mesma massa de água, por exemplo, 500 gramas, a diferença será a sua dispersão no espaço, ou seja, o vapor quente, o volume ocupado será muito maior. Isso se deve ao fato das suas moléculas estarem muito mais dispersas comparado ao vapor frio. E para concluir o raciocínio, vamos lembrar da fórmula da densidade. Como havia dito, é a relação da massa pelo volume. Se ambas possuem a mesma massa, mas o vapor quente possui
maior volume, com isso a densidade do mesmo será inferior à densidade do vapor frio. Em outras palavras, o vapor quente é mais leve que o vapor frio e por isso consegue subir ao longo da troposfera. E por que eu enfatizei isso? Pois toda a água evaporada, caso não possua impedimento, ela conseguirá subir em maiores altitudes, se resfriando a sua subida. Um dado interessante é a cada 1 quilômetro que se eleva na altitude, perde-se 6,5 graus Celsius dentro da troposfera. Aproveitando esse gancho sobre os processos de evaporação, vamos abordar um pouco da formação das nuvens e, porventura, as chuvas. Diante disso, do que é constituído uma nuvem? Ela é gasosa ou líquida? A nuvem é formada, obviamente, por água, mas da forma líquida, pois a água no estado gasoso não é visível a olho nu. Entretanto, é constituída por gotículas de água em tamanho extremamente pequeno. E de onde vem essa água? Essa água vem através de todo o vapor que ascendeu ou subiu após o processo evaporativo. O vapor quente, ao perder energia ao longo da troposfera, começou a transformar em vapor frio. E ao perder ainda mais essa energia para o meio, devido às baixas temperaturas, esse vapor entra em processo de condensação, o qual seria a passagem da água no estado gasoso para o estado líquido, dando ênfase ainda mais no que foi explicado anteriormente sobre a transformação física. A água conseguiu retornar ao estado original, formando assim as nuvens. Não necessariamente após a formação das nuvens irá ocorrer as precipitações volumétricas. Como eu mencionei, são formadas por gotículas de água com tamanho diminuto. Portanto, são extremamente leves, ficando em suspensão na atmosfera. No entanto, os ventos podem transportar essas nuvens ou massas de água em suspensão ao longo da troposfera. Essas gotículas juntam-se umas nas outras, formando uma gota maior, até o momento em que não consegue ficar mais em suspensão, tendendo a cair, formando o que denominamos de chuva. Após ter citado a formação de nuvens e chuvas, podemos abrir uma observação do porquê existe uma elevada precipitação volumétrica na Mata Atlântica. Isso se deve ao fato, como havia dito, da proximidade do Oceano Atlântico e da característica do relevo em morros. Como já sabemos, após o processo evaporativo e também transpiratório, que será explicado posteriormente, gera massas de vapor. Essas massas podem ser deslocadas com a ação dos ventos e então estas podem ficar aprisionadas entre os morros. E após ocorrer a condensação, ocorrerá o que já foi explicado, que serão as chuvas. Desse modo, esse bioma consegue reter as nuvens que, consequentemente, poderão desencadear em chuvas. Outro fator importante que eu havia dito são as transpirações. Como a floresta é excessivamente densa, desta forma as transpirações serão elevadíssimas, processo no qual que só poderá ocorrer com uma diferença de potencial de água. O potencial de água no solo tem que ser maior que o da planta, e este, por sua vez, tem que ser maior que o da atmosfera, pois a água se move do ponto de maior energia para o ponto de menor energia, a fim de gerar um equilíbrio no meio, permitindo assim que a planta absorva a água e realize a liberação da mesma para a atmosfera, denominando-se, portanto, o processo transpiratório. Então, ao emitir o vapor de água para a atmosfera, a mesma contribuirá ainda mais para a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. Outro parâmetro do ciclo é o escoamento superficial ou deflúvio. Ao ocorrer as precipitações volumétricas sobre o bioma, uma parte ficará retida no dossel das árvores, devido à sua altíssima cobertura vegetal. Outra irá escoar pelos troncos, o qual pode ser considerada irrelevante, e o restante chegará ao solo, sendo uma parte ocorrerá outro parâmetro do ciclo hidrológico, que é a infiltração.
Toda água que não for infiltrada, esta será escoada superficialmente. Ainda assim, não é uma quantidade tão relevante comparado aos outros parâmetros citados, pelo fato de possuir bastante quantidade de resíduos orgânicos sobre o solo, consequentemente gerando uma barreira física para a água, reduzindo assim a velocidade de escoamento da mesma ao longo do solo, favorecendo então a infiltração. E por fim, como já citei, a infiltração. Após ocorrer a infiltração ao longo do perfil do solo, essa chegará ao lençol freático ou água subterrânea, podendo ser escoado para uma rede de drenagens ou rios que alimentarão a bacia hidrográfica. E a partir daí, podemos começar a perceber uma das relevâncias deste ciclo hidrológico na Mata Atlântica. De certo modo, a partir do ciclo hidrológico, conseguimos verificar por que a Mata Atlântica ela é quente e úmida. Úmida, obviamente, pelo alto índice de chuvas. E por que ela é considerada quente? Vamos destrinchar um pouco mais. Imagine as evaporações ocorrendo dentro da mata. Como ela é muito densa, contribui para que essas massas de vapor fiquem parcialmente retidas nela ou dificultando a sua dissipação, favorecendo então essas massas de vapor para que se eleve a umidade no meio. Sabemos que durante o dia as radiações solares são emitidas a todo momento. Ao incidir sobre as florestas, uma parte dessa radiação é refletida, a outra é absorvida pelas folhas e, por fim, outra consegue adentrá-la. Mas como sabemos da elevada densidade das florestas, as radiações que chegam ao solo são reduzidas. O solo, por sua vez, absorve essas radiações, que são classificadas como ondas curtas, e emite as radiações denominadas de ondas longas. Já essas ondas conseguem ser aprisionadas pelo vapor de água evaporado e, por fim, emitindo calor ao meio, aquecendo o ambiente, caracterizando então por ela ser quente a Mata Atlântica. Então, consegue manter essas características de quente e úmida devido às altas taxas de evaporação, fatores os quais favorecem para uma enorme diversidade de fauna quanto de flora. Diante de toda a descrição do ciclo hidrológico, juntamente com a caracterização da Mata Atlântica, podemos inferir algumas relevâncias. Uma delas, que eu já citei inúmeras vezes ao longo do vídeo, é o abastecimento das bacias hidrográficas. Vamos fazer uma análise um pouco mais crítica desse abastecimento. Os rios que confluem para a drenagem nas bacias poderão ser parte de comunidades advindas, obviamente. Agora, por que estou enfatizando esses rios? Esses rios podem representar principais atividades econômicas dessas comunidades ou regiões. Mas não vamos pensar apenas de forma lucrativa, mas também de subsistência, ou seja, dependem unicamente desses rios para obter alguma fonte de renda. Exemplo, atividade pesqueira. Muitos pescadores dependem desses rios para a sua sobrevivência, portanto, afetando o ciclo hidrológico, poderá incidir nesses rios secundários, podendo assim influenciar de maneira negativa a economia local. E se realizarmos uma análise de como seria esse ciclo hidrológico com e sem Mata Atlântica, o que poderia implicar? Quais seriam as consequências? Vamos lá. Como havia dito inúmeras vezes, a Mata Atlântica está próxima ao Oceano Atlântico. Idealize uma seguinte situação: as radiações solares sendo emitidas sobre o Oceano Atlântico, gerando massas de vapor de água, como já foi explicado, e com a ação dos ventos, deslocasse essas massas de vapor sobre alguma comunidade próxima. E como já foi mencionado, essas massas podem transformar em nuvens e, porventura, em chuvas, que ao descarregar sobre essa comunidade, a mesma não apresentará capacidade de suporte igual ao do bioma. Portanto, poderá ocasionar desastres naturais, exemplo das enchentes. Outro fator essencial que podemos abordar com essa análise comparativa com e sem Mata Atlântica é a sensação térmica. Imagine se toda essa radiação emitisse em um solo sem nenhuma vegetação. Não iria ocorrer dissipação nenhuma, incidindo toda a onda curta na superfície do solo e emitindo assim em ondas longas, como já expliquei anteriormente. Obviamente,
a intensidade da radiação que será emitida pelo solo sem a vegetação será muito maior comparada com a vegetação, devido a toda a dissipação dessa radiação que ocorre ao longo do processo até chegar ao solo, que eu também já expliquei anteriormente. Com isso, no ambiente sem a vegetação, terá uma alta emissão de radiações de ondas longas, e essas radiações serão captadas pelos gases, mas não apenas o vapor d'água, mas também como o gás carbônico que consegue captar essas radiações. Com isso, o aquecimento no ambiente será extremamente maior, gerando assim um desconforto térmico. Para ainda assim ficar mais detalhado, vamos dar um exemplo. Mentalize duas situações, uma dentro de uma floresta e outra no asfalto, ambos no horário das 13 horas da tarde. Em qual você imagina ter um melhor conforto térmico? Me recuso até em responder essa pergunta. Obviamente, dentro de uma floresta, com tudo que já foi explicado, terá uma sensação térmica muito melhor comparado ao asfalto. Outra relevância para a preservação da mata e posteriormente manutenção do ciclo hidrológico, como foi mencionado, sobre as massas de vapor de água sendo descarregadas em uma comunidade, agora idealize se fosse uma área agrícola. Toda essa intensidade extremamente alta de chuva poderia inundar ou saturar o solo, agravando em hipoxia ou falta de oxigenação para raízes, podendo perder de forma parcial ou até mesmo total a sua produção, implicando na economia local. Outro fator também é se esta área apresentar uma topografia declivosa, podendo ocasionar a erosão, gerando uma perda na fertilidade no solo e também, ao carregar essas partículas, podendo assorear nascentes advindas. Portanto, é de extrema magnitude a preservação da Mata Atlântica e, consequentemente, que manter de forma regular a dinâmica da água nesse bioma, podendo propiciar ou impedir fatores que foram mencionados e explicados. Finalizo por aqui esse vídeo e obrigado a todos que assistiram. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.